Oiê, Nardine, consegue me ver por aqui? Se eu mandar o convite pra ela, tem jeito? Não, ela tem que entrar pra assistir. Oi, gente, equipe técnica aqui em ação, só um momento. A D'Angela. D'Angela entrou, quero falar pra ela entrar. Só um minuto, turma. Vamos esperar aqui a Nardine entrando. Oi, Josi. Oi, D'Angela. Bem-vindas. Olá, todo mundo. Vamos esperar a Nardine entrar aqui na sala. Olá, Juarez. Bem-vindo. Olá, equipe Cavalos. Um beijo. Vamos esperar a Nardine aparecer. Olá, doutor Otávio, boa noite. Que bom ter você aqui. Amanda, Rogério, tudo bem? Vamos aguardar a nossa amada amiga Alessandra Nardini. Oi, 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 Ednei, oi, todo mundo. Olá, Lorena. Vamos aguardar a nossa amiga Alessandra Nardini. Só um minuto. Vai conversando. Você tem o número dela? Tenho. Chama ela. Boa noite a todos. A gente está aguardando a Alessandra entrar e nós vamos começar um papo muito legal que tem a ver com superação, que tem a ver com seguir em frente. Obrigada, Lorena, você também é sempre linda e me inspira em todo o tempo. Só um minutinho. Ela entrou! Vamos lá. Convidando a nossa amiga. Vamos ver, ela está aqui entrando. Vamos ver se vai dar certo. Conectando. Oi, amiga linda! Oi, tudo bem? Tudo! Só um minutinho, amiga. Pega, por favor, o fone de ouvido. Que saudade de você! Pois é, esse período de isolamento a gente fica mais distante ainda, né? Né? E aí a saudade aperta, mas eu tô muito feliz de ter você aqui. Deixa eu só colocar o fone que eu consigo ouvir melhor, tá? Tá bom, Só um tudo bem. minutinho. E aí, como vão todos? A família? Bom, graças a Deus todo mundo... A gente fica agoniado, né, Aline, querendo voltar ao normal, mas esse normal não é para agora, né? Tem que Sim, esperar, tem que ter paciência, né? Tem que ter bom senso. é Pois é, eu estou verdade. muito feliz, muito honrada, viu? Obrigada pelo convite aí, pela live. É um momento importante. Hoje pela manhã eu conversava com um coordenador de um grande curso preparatório, e nós estamos falando justamente sobre isso, a necessidade, especialmente nesse período de isolamento social, da gente falar sobre violência doméstica. Sim, Os índices aumentaram, né? Nós tivemos um número muito maior de mulheres vítimas de violência com esse isolamento social, e muitas mulheres não sabem o que fazer, né? Como exatamente. agir, né? Então, eu acho que essa live, ela tem tudo para contribuir para as mulheres, né? De repente, a pessoa que está assistindo, ela conhece um caso, não está vivendo a violência doméstica
mas conhece um caso e tem como dar uma orientação, né, e passar aí esclarecimentos que são valiosos nesse período, né? Sim, e essa foi a maior motivação de convidar você, que eu admiro, né? Assim, nem todos sabem, né? Quando olham pra gente, assim, mulheres fortes, guerreiras, a gente escuta muito esse adjetivo, né? Guerreira, nossa, você é uma guerreira. E a maioria das pessoas nem imaginam o que nós já passamos e o que é melhor, o que nós fizemos com aquilo que nós adquirimos como experiência. E É eu creio verdade. que a gente vai somar sim, amiga. É como eu te falei desde o início. Se esta live cooperar com uma única pessoa, ela já nos valeu a pena, né? Mas eu acredito que vai impactar muito mais do que uma pessoa, tenho certeza, viu? Um Eu feedback que eu creio. recebi de várias pessoas, inclusive eu estou aqui agora falando e eu estou vendo aqui mensagens chegando, perguntando se tem link, onde Que então, bom. assim, eu acho que mais de uma pessoa será impactada. Amém, eu creio. Então, eu queria primeiramente que você se apresentasse para essas pessoas, né? Falasse um pouquinho sobre a sua vivência, um pouquinho sobre a sua experiência, e depois a gente vai conectar tudo isso com um propósito de vida, porque hoje você é, transmite muita segurança, você abraça essa causa, você carrega essa bandeira, né, de defender as mulheres e usar do seu legado, do seu curso, das suas experiências profissionais para poder fazer toda a diferença. E eu queria passar a palavra para você. Eu queria que você resumisse quem é a Alessandra para essa turminha que está te conhecendo agora. E após isso a gente vai dar continuidade aqui, tem muitas perguntas, muitas coisas, e vamos tentar aproveitar o máximo do tempo para realmente cooperar com quem está nos prestigiando essa noite, né? Então a É, palavra está com você. Obrigada, Aline. Eu vou tentar sintetizar, mas é um assunto Uhum, tão complexo. É, Em primeiro lugar, eu me apresento aqui como advogada, como criminalista, mas a história antecede. Como é que eu cheguei aqui? Como é que eu cheguei hoje, né, como professora universitária, como advogada criminalista, como ativista, como sim, defensora dos direitos da mulher? Como é que eu cheguei a essa situação, né? isso. Atualmente, eu estou com 46 anos, eu me casei muito jovem, eu me casei muito cedo, e eu me casei numa época em que não se falava em violência doméstica, não se falava em Lei Maria da Penha, a cultura é muito machista, né? O Sim, machismo é muito arraigado, o patriarcado, e naquela época, quando eu me casei, muito menina, né? Já tive um filho muito cedo, aos 16 anos de idade. A violência doméstica, que é caracterizada desde o aspecto que, quando a gente fala em Maria da Penha, todo mundo imagina socos, murros, pancadas, né? E a sim, violência, ela é muito, muito maior, muito mais ampla, né? Envolve aí o aspecto é, físico, né? Moral, patrimonial, sexual, né? A honra da mulher, sim. tudo que envolve a dignidade da mulher. Eu me casei muito cedo. Psicológico, A tortura psicológica, ela deixa marcas que não se apagam mais. sim, Desse meu casamento, eu tive um filho, que hoje é lindo, maravilhoso, é advogado também, e sim, tem muito orgulho dele. Mas desse casamento, foi um casamento desastroso, né? Logo nos primeiros meses, ele já deu sinais de violência, né? Na lua de mel, ele já deu sinais de violência. E mesmo sinalizando, mesmo a gente percebendo que algo estava errado, mesmo percebendo que ele não estava agindo como deveria,
a mulher, ela é muito esperançosa, né? E eu Sim, tive a esperança que aquilo ia passar, né? As vítimas de violência, elas costumam se iludir na esperança de que ou ela causou aquilo, ou que ele está nervoso, mas vai passar, ele não vai mais fazer aquilo, que as promessas serão cumpridas, né? De que ele não vai tornar a cometer. E sim. a primeira cirurgia plástica, Aline, que eu fiz no meu rosto, eu que fui vítima de vários acidentes de trânsito e que desfiguraram o meu rosto, quem me conhece sabe disso, mas a primeira cirurgia plástica que eu fiz não foi em virtude dos acidentes de trânsito. Eu recebi um murro no rosto, né, que deformou o meu rosto. E foi a primeira cirurgia que eu fiz. Ali houve uma separação, né? Mas antes desse dia trágico, eu já havia apanhado muito, não me lembro, perdi as contas de quantas vezes dormi sentada no vaso, com meu filho no colo, chorando, e o marido quebrando a casa inteira. Quantas vezes eu fui estuprada com uma arma ou na boca ou do lado, situações em que depois que a gente passa, a gente olha para trás e se pergunta, será que fui eu mesma? Né? Será que Exatamente isso. as pessoas veem a gente, hoje, a Alessandra é vista como uma mulher forte, que tem um vozeirão, eu ouço pessoas falando, Alessandra, mas você é uma mulher tão forte. Nem sempre eu fui assim. Eu me tornei uma mulher forte. Eu me Sim, fiz forte. Diante de uma situação, eu tinha um filho para criar, situações em que exigem da gente um reerguer na marra. A gente faz o que tem que fazer e essa situação tem que ser enfrentada, sabe, Aline? sim. Eu acho que a gente precisa falar sobre isso. Eu não tenho nenhum problema em falar do meu passado, das minhas dores, dos meus traumas, até porque Hum, eu sei que isso me ajuda a resolver o que está dentro de mim, né? Me com ajuda certeza. a me libertar dessas amarras e liberar o perdão, né? Hum, Ele já faleceu, né? O meu primeiro marido já faleceu, vítima também de um acidente de trânsito, né? Eu que sofri tantos, mas desse imbróglio todo, dessa situação de lesão corporal, né? De trauma, a minha família entrou no meio. E muitas pessoas da minha família, Aline, falavam assim, ah, olha minha filha, ruim com ele, pior sem ele. Olha, eu homem já tá ouvi tão isso. difícil. Não larga não, sabe? Olha que outras pessoas diziam o seguinte: "Ah, mas ela gosta de apanhar, porque ela tá com ele até hoje". Não, mas ela gosta. Sim, Isso aí é coisa de mulher que gosta de apanhar. Tem que largar para lá. sim, Eu ouvi muitas pessoas criticando, mas ao mesmo tempo eu tive pessoas que me ajudaram muito. E nessa ajuda tão importante para a gente renascer, né? Nós somos fênix, então nós isso. renascemos nesse processo de transição, porque quando a gente está no processo da violência doméstica, Aline, isso vale para mim e para todas as mulheres do mundo, para você que sofreu também, a gente fica cega, a gente não consegue enxergar a saída, a gente acha que aquilo nunca vai Exatamente passar, isso. a gente acha que a gente não tem saída, que o socorro não vem, que a gente não é mulher o suficiente para recomeçar uma vida amorosa com outra pessoa e ser feliz ao lado dela. A gente perde as expectativas. Dá um livro. Aliás, eu tô com, ó, tá aqui o Oba! processo, o motivo de eu ter me tornado criminalista, tá? Uau! Tá tudo documentado. Isso é um processo criminal que aconteceu não pela Lei Maria da Penha, porque esse ninguém deu bola na época, mas em virtude das agressões que eu sofri, o meu irmão
e o meu pai entraram nessa confusão, né? A minha mãe foi lá na casa tomar satisfação, ele bateu na minha mãe, e logo depois o meu pai chegou para socorrer, ele baleou meu pai caiu baleado, não faleceu em virtude disso, meu pai Meu Deus. faleceu anos depois por um infarto, né? Mas nessa época ele foi baleado, ele levou 3 tiros. O meu irmão chegou logo em seguida e teve um embate, né, com o meu ex-marido, e nessa história o meu ex-marido foi golpeado, caiu, né, e ele recebeu facadas. Em virtude Meu dessas Deus. facadas, o meu irmão foi levado à júri popular. Os meus pais tiveram apenas 2 filhos, eu e meu irmão. Nós fomos criados para estudar. Os meus pais muito humildes, a minha mãe merendeira, o meu pai porteiro de colégio, mas eles que nunca tiveram estudos, eles sonhavam que a gente tivesse. Sim. Então, como eu me casei muito cedo, mas eu não parei de estudar, continuei estudando, ver o meu irmão naquela situação, né, virando réu em um processo criminal, a minha família tão correta, né, os meus pais, de repente, mexeu muito com a gente, né, o meu pai vendeu o pouco que ele tinha para pagar advogados. Nós tínhamos muito pouco, né, de família muito humilde, mas meu pai vendeu o pouco que tinha para pagar advogados. E na nossa família tinha muitos médicos, muitos odontólogos, engenheiros, advogados, mas nenhum da área criminal. Nenhum advogado Certo. militava na área criminal. E aquilo mexeu muito comigo, né? Eu era tão adolescente, eu era tão menina. E no dia do júri do meu irmão, eu fui testemunha. Foi aqui em Goiânia. Na sessão plenária do júri, eu fui chamada para depor e eu não conseguia falar ali. Imagino. A, a dor, né, de ver o seu irmão, a minha família tão humilhada, né, daquela forma. E eu estava chorando tanto, tanto, que a juíza, doutora Carmeci, uma gracinha, que hoje é uma grande querida, muito amiga, ela me disse: vai no banheiro, minha filha, vai lavar esse rosto, toma uma água e volta para depor. E quando eu fui ao banheiro, não tinha ninguém lá, só eu lavei o meu rosto e ajoelhei ali no banheiro do Fórum de Goiânia, onde hoje é o Tribunal de Justiça. E lá eu conversei alto com Deus, falei alto com Ele. E falei: meu Deus, o Senhor sabe quem eu sou, o Senhor sabe quem é a minha família, o Pode Senhor chorar na sabe, live? Que eu já tô o quase Senhor, já chorando. o Senhor sabe de todas as nossas lutas, então eu lhe peço, absolva meu irmão. E eu prometo ao Senhor que se ele for absolvido, eu vou me tornar advogada, eu vou me tornar criminalista e eu vou lutar por mulheres que, como eu, estão sendo Uau. injustiçadas. Isso foi em 1991. Está aqui o processo. Meu irmão foi absolvido por 7-0. Isso fez, Aline, com que eu mudasse a minha vida. E, por isso, eu sou ativista, defendo profundamente os direitos da mulher e sei das dificuldades que uma mulher enfrenta quando ela está vivendo esse conflito em situação de violência doméstica, porque ela não tem armas para Sim. lutar. A paridade de armas não existe, ela é desigual. A sociedade julga, os familiares, os vizinhos, as pessoas que estão à volta. Você pode contar nos dedos de uma mão e sobrarão dedos de pessoas que estenderão a mão, que vão estender a mão para ajudar. Exatamente Então, isso. então as mulheres que estão vivendo esse período, essa violência doméstica da pandemia, e isso no mundo inteiro, nós tivemos um aumento incisivo, né,
de mulheres vítimas de violência nesse período de isolamento social. E obrigada. Eu estou lendo aqui de vez em quando alguns comentários aqui, é muito comentário, mas depois eu leio todos E e é respondo nítido o também. quanto você é amada, né? Olha, mas Eu eu acho amo isso muito também. lindo. Sabe Eu que uma das sei. coisas, Aline, que eu agradeço a Deus todos os dias, é que as dores da minha vida não me tornaram amarga. As dores da minha vida me deram lições, Isso. aprendizados, que se tornaram pontos positivos, né? Eu usei isso para melhorar a minha vida e melhorar a vida das pessoas que precisam de orientação. Exatamente. E a gente tem que pensar que a gente não é vítima do mundo. Eu não fui a única, você não foi a única, inúmeras mulheres passam por isso. A gente não Todos pode os se dias. vitimizar, todos os dias, e de forma muito pior do que o que eu vivi. Justamente, olha, quantos feminicídios a gente tem visto por aí, mulheres que não têm mais voz, que estão sepultadas agora, porque os seus companheiros, né, eliminaram a vida, calaram essas mulheres. Então, é uma situação desesperadora, mas a gente não pode se vitimizar. A gente tem que se unir. Eu Exatamente. defendo muito, muito, Aline, a necessidade da, da empatia da mulher. Nós mulheres, nós também somos muito machistas. Nós somos Sim. criadas num ambiente machista em que a gente costuma reparar muito na outra mulher, na casca, né, na unha descascada, na raiz do cabelo branco, na maquiagem que não está Exatamente. perfeita, que a mulher engordou, mas a gente deixa de olhar as qualidades, as virtudes que essa mulher tem. Então, Sim. a sororidade, ela precisa existir. Nós precisamos ser mais amigas umas das outras. O mundo precisa Exatamente. disso. Né? Então, Exatamente. eu estou tentando enxugar ali, enxugar a minha fala, mas eu sei que eu falo muito, Aline. Então, na medida que você Eu quiser... adoro te ouvir. Deixa fluir a coisa, que tá muito boa. Eu tenho certeza que muita gente já tá aprendendo bastante com a sua história. Pode Então, seguir tranquilamente. eu me lembro de uma vez que eu falei disso hoje, sem querer, falei disso hoje, que de duas coisas eu tenho muito medo na vida. É barata, eu não tenho medo de barata, tenho pânico de barata, tenho pavor de Por barata. favor. E tenho medo de água. Eu não sei nadar, eu afogo no chuveiro, é um horror. Mas eu tenho motivos para isso. E eu me lembro de uma das agressões que eu sofri, foi dentro da água. Eu, sabendo que ele ia me bater, eu estava num lago, né? Eu fui tentar desviar e entrei no lago, e ele me alcançou nesse lago. E ali eu bebi muita água, né? Apanhei muito, levei muita coronhada, porque ele andava armado na época, tinha coleções de armas. E o meu pescoço, eu perdi a pele do meu pescoço nas coronhadas. Na época eu estudava, eu fazia ensino médio, eu passei 3 dias sem conseguir falar, justamente porque isso aqui ficou sem pele, né? Machucou muito. A dor que a gente sente, quer dizer, a cicatriz do pescoço, o pescoço sarou, né? Foi embora, mas a dor moral, o trauma deixado, aquilo que a gente vive no momento de violência doméstica, isso não sara, não sara. Sim. Isso E é para a vida toda. só um parênteses na sua fala, uma coisa que dói muito, é porque a nossa reputação ela é roubada. Sabe? Era uma coisa que me incomodava muito, porque como geralmente, né, não é uma regra, mas a maioria desses homens, eles têm um perfil psicopático, então eles são manipuladores natos. Então eles conseguem convencer as pessoas de que você não presta, de que você merece apanhar,
de que você realmente fez por onde ser o grande motivo e a causa daquele ato de violência, né? Seja ele psicológico, seja ele uma violência física. Então, quando você fala, eu realmente consigo entender assim na íntegra. Eu sei que a sua história ela é muito mais impactante no aspecto físico, né? Porque você foi muito mais violentada fisicamente do que eu. Isso é nítido. Mas psicologicamente, como a gente já se machucou, né, amiga? E é uma dor muito silenciosa. É uma dor que, se você realmente não focar no perdão, entendendo que você foi, que de certa forma Deus permitiu você passar por aquilo para você entender na pele, porque é como você falou, quando eu não havia passado por uma experiência dessas, eu ouvi algumas vezes alguém falar: nossa, fulano voltou de novo para cicrano, não tem vergonha na cara. E eu, às vezes, balançava a cabeça e concordava. Eu falava, realmente, gosta de apanhar. E, na verdade, isso não é e nunca foi, né, o motivo real de se retornar. Então, assim, é difícil, né, amiga? Realmente só quem passa para entender o porquê de não ter força para sair e quantas coisas a gente é lesado, assim, literalmente, né? Tem as marcas que ficam, mas tem as silenciosas que é muita, tem que buscar muito de Deus realmente para seguir acreditando que nem todo mundo é igual, que não vai acontecer de novo. E isso quando se consegue sair, né? Você sabe que, você falando aí da manipulação do agressor, de fazer com Sim, que as pessoas encontrem os defeitos necessários na mulher para que ela seja maltratada. Isso, sim, o agressor, ele faz com a própria vítima. A própria vítima, por vezes, e eu que tenho acompanhado processos criminais, ouço constantemente, Aline, a vítima falando assim, não, mas naquele momento ele estava nervoso, e eu fui lá falar com ele, como se ela tivesse dado causa sim. àquela agressão. Eu te falei disso uma vez, para quem não sabe, está assistindo aí, eu e a Aline fomos juntas dar uma palestra em Rio Verde, né, Aline? Sim, foi E maravilhoso. foi uma multidão, né, 1.000 pessoas lá. E Sim, na época eu comentei com você de uma pesquisadora norte-americana, Lenore Walker, que fez uma sim, pesquisa com quase 4.000 mulheres e chegou à conclusão que essas 4.000 mulheres vítimas de violência, claro, ela chegou à conclusão de que a violência doméstica, quando ela se inicia numa relação, ela é cíclica, ela vai voltar, né? Então, essa história do homem que pede perdão e diz que não vai cometer de novo, é uma questão de tempo, porque sim, a tendência é que aquilo ali gire, né, ao ponto de onde começou. Segundo exatamente. Lenore, a mulher, a relação, ela começa com a falta de respeito, com as agressões verbais, com os xingamentos, e Sim. aí o homem alega que ele está de cabeça quente, ou porque o time dele perdeu, ou porque ele está devendo, porque ele está sem dinheiro, ou porque ele não consegue ser o mantenedor da casa, ele não consegue Sempre tem uma dar para desculpa, né, amiga, para sempre, agressão. sempre. E ali ele dá sempre o segundo passo, que é justamente a agressão física. A partir do momento em que ele sai do xingamento, da agressão moral e parte para a agressão física. Da agressão física, ele tenta no day after, no dia seguinte, abafar de todas as maneiras, né? Conversar com um ou com outro para ver se ela vai registrar ocorrência, para ver se ela vai denunciar. Olha, conversa com ela está de cabeça quente, vamos voltar atrás. Aí vem um momento em que ele fica suave. Aí ele É pede a lua de perdão, mel. é, Sim. aí ele dá um É o presente para famoso ela, ciclo, né, da é, violência, que é a ele dá um tensão, a lua presente, de mel, a agressão e não para. ele Fica pede ali. desculpas, ele diz que nunca mais vai fazer, e a mulher acredita, volta o relacionamento, né?
E aquilo ali é uma questão de tempo, porque na primeira oportunidade em que ele achar que ele está estressado, ele vai descontar o estresse dele nela. Sim. Isso desencadeia um ciclo de violência que pode levar ao feminicídio, né? Então, nós temos uma situação que já é grave, que é a violência doméstica, e que pode culminar numa situação gravíssima, que é a perda da vida da mulher, da vítima. Sim. Né? E o que a gente tem percebido é o aumento considerável de agressões e de feminicídio. O Brasil ocupa hoje um ranking vergonhoso, um ranking mundial. Goiás está entre os estados que mais violência doméstica comete contra a mulher. Né? E há quem diga, já vi gente dizendo, olha, matou por amor. Amor não mata. Amor não tira vida. Amor faz nascer vida. Amor não tira vida. E ciúmes não é amor também, né? Não é provinha de amor, ciúmes. E uma coisa que eu fico Especialmente ciúme desse nível, né? Ciúme desse nível é doentio. Com certeza. E na verdade, amiga, todas as pessoas dão sinais. Desde o começo do relacionamento, elas dão sinais. E às vezes a gente tem um nível de carência afetiva tão grande que você prefere ignorar certos sinais e você segue acreditando que aquilo ali está tudo certo e não está certo. E outra coisa que eu percebo também no meio desses números todos é que existe um mito que violência doméstica ou relacionamento abusivo ocorre em lugares onde o nível cultural é baixo, o nível social, né? E isso não é verdade. Eu recebo muitas ligações por conta da conexão que aconteceu através do livro, né? Do meu livro. E esses dias atrás, acredite se quiser, recebi uma ligação de uma promotora de justiça que estava sendo vítima de relacionamento abusivo e me fez a seguinte pergunta: ele já me deu um tapa e agora ele me pegou pelo braço e tá roxo. O que eu faço para conversar com ele a respeito disso? Ou seja, ela ainda acreditava que uma simples conversa, uma orientação vai fazer com que aquilo reverta, e não reverte, não é mesmo? Então, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu tenho certeza que entre 30 pessoas que estão aqui agora com a gente, pelo menos uma conhece alguém que vive uma situação de relacionamento abusivo. E detalhe, ai, fugiu a palavra. Não acontece só com as mulheres, porque eu também conheço homens que são vítimas de relacionamentos abusivos, né? Então, me fala um pouco sobre isso, porque você lida assim com o tete a tete, né? Nessa questão dos processos, e você também escuta bastante casos. Que orientação, amiga, você deixaria para essas meninas que já entenderam de alguma maneira algum sinal e insistem em estar dentro de um relacionamento desse, né? Porque às vezes a gente quer alertar, se puder deixar um sinal de fumaça, tipo, sai daí que vai dar ruim. E às vezes a gente não consegue. Então, assim, você com propriedade, fala pra gente sobre isso, por favor. Então, eu adquiri, ao longo do tempo, Aline, uma personalidade, quem foi meu aluno, quem é meu amigo, da minha convivência, sabe disso, em que eu ganhei fama de doida, né? Justamente porque eu liguei, né, o foda-se, e falo palavrão, e aquela coisa. Eu acho que a gente tem que jogar para fora aquilo que nos faz mal. Exatamente. A gente tem que se libertar, né? Ainda que pagamos um alto preço, né? Por isso. Mas é tal história. É o que as pessoas acham, eu tô nem aí. Eu tô igual chuveiro velho, eu nem ligo mais. Quando eu ligo, eu não esquento. Mas eu acho que eu vou chegar, eu quero chegar na minha velhice bem Dercy Gonçalves, assim, sabe? Mandando as pessoas
A puta que pariu, fácil. Mas assim, enfim, a gente tem, eu acho que o primeiro passo é a mulher ter consciência de que ela está vivendo um relacionamento abusivo, né? Sim, Porque ela não pode se enganar mais. A gente, dentro da gente, a gente tem exatamente. um sininho que toca num relacionamento. Da mesma forma que quando a gente se apaixona, a gente tem borboletas no estômago, né? Quando tem ali um momento que não tá legal no relacionamento, toca um sininho na gente, que a gente fala, opa, peraí, por que ele me tratou assim? Por que ele tá falando assim comigo? Né? Por que ele agiu dessa maneira? Observem, mulheres, a forma como vocês estão sendo tratadas. E mais, a gente, Aline, eu sempre fui contra essa questão do namoro com o tapinha, o beliscão, tanto do homem quanto da mulher. Né? Sim, A mulher que ela dá o tapa na cara do homem, a mulher que agride no momento de ciúme, o homem agride fisicamente, dá unhada, dá beliscão, dá não sei o que e tal. Não é legal. Né? O relacionamento não está saudável. Relacionamento com certeza. saudável não tem que ter agressão física, nem dele, nem dela. Né? A Sim, palavra, quando você parte para agressão, significa que o seu argumento já foi embora. Você não tem argumento. Então, eu acredito que a primeira saída da mulher é procurar ajuda, né? Busca uma delegacia especializada. Agora, um cuidado que precisa ser tomado. Eu estava conversando isso com um médico do posto de saúde, ele estava me dizendo o seguinte, eu me preocupo muito com mulheres que vêm aqui e que estão machucadas, vítimas dos seus companheiros. Quando elas registram ocorrência e elas voltam para casa, elas vão se deparar com um agressor que vai saber que ela foi na delegacia registrar ocorrência. exatamente isso. Hoje nós temos, a mulher pode solicitar na delegacia o afastamento desse agressor do lar. A medida protetiva, né, que ele não pode se aproximar dela, mas se ela perceber que isso vai colocar em risco, que isso pode demorar, que isso vai colocar em risco a integridade física dela, a vida dela, não fique junto, não volte para casa. Não volte para casa. Vá para um abrigo, procure ajuda, vá para casa de um parente, mas não volte para casa. Se você decidiu denunciar, não volte para dormir junto, porque você está dormindo com o inimigo. E que pode Exatamente. te agredir, te matar, fazer o pior com você. Então, a partir daquele momento em que você decide denunciar as agressões, e hoje, no mundo digital, grave tudo. Filme, grave as agressões, tenha esta esperteza, esse cuidado de ir coletando provas. Isso é importante no processo para a condenação desse homem. Porque a violência doméstica, via de regra, ela acontece entre quatro paredes. Então, mesmo que lá fora ele pareça bonitinho aos olhos de muitas pessoas, Que e faça sempre com que, né? O popular, o bacaninha. e ainda passa a imagem de que a vítima é louca, aquela mulher é Sim. louca, né? Sim, Grave tudo, tenha o cuidado de gravar, seja em áudio, seja em vídeo, vá documentando tudo isso, e a partir do momento em que você tomar a decisão, vou à delegacia, se precisar de ajuda, vá aqui, eu não estou no meu Instagram, estou no da Aline, mas pode me procurar, eu vou com você, eu te ajudo, vamos junto, e bom. você tem como sair dessa. Você tem como sair desse processo de violência doméstica. Basta Sim. que você queira sair, basta que você busque ajuda e haja da forma mais prudente possível. Porque não é prudente que você registre ocorrência, depois de ter sido agredida, e volte para a mesma casa que o agressor. Mesmo que a lei ampare o afastamento, né, a medida protetiva, se é possível que esse procedimento demore um pouco, já que é um pedido feito da delegada, né, da DEAN, para o juiz ou para a juíza, né, da violência doméstica. Não é uma coisa automática. Ela não vai voltar para casa já com ali a medida protetiva e todas as garantias. Então, é preciso que a mulher busque
um abrigo, um amparo, tá? Casa de parente, uma casa-abrigo mesmo. Que Se ela não se existem, sentir são segura, boas, né, amiga? Funcionam, sim, tem todo um sim. respaldo, é muito bacana. Depois nós vamos falar sobre isso. E nós precisamos, inclusive, de repente, vou dar uma sugestão, para a gente ir até esses locais, Aline, filmar, sabe, mostrar como é que é o dia a dia ali, sabe, mostrando, tive notícias de uma em Anápolis agora, que é muito bacana e que está dando suporte muito bacana para mulheres. Quero ir lá Entendi. visitar, já te convido desde já para a gente ir junto, Vamos sim. tá? Eu sei Mas que eu são acho que a lugares saída é bem essa. sigilosos, sabe? Então, não é todo mundo que sabe, só assim, a nível de curiosidade, as próprias vítimas, né, quando elas são encaminhadas para lá, vão com os olhos vendados para não saber onde estão, porque a maioria se arrepende ou sente medo. E aí quer voltar atrás, quer voltar para o parceiro e pode ser que Conta de pro parceiro repente. onde é. Exatamente. Então, É. assim, isso eu tenho já um certo conhecimento, porque graças a Deus a gente já conseguiu resgatar algumas meninas e uma foi encaminhada para esse lugar. Então, assim, é um lugar que realmente é muito protegido. Então, vale a pena, sabe? Não é um lugar que você vai ficar jogada lá. Tem todo um suporte com os psicólogos, com assistente social. E as meninas são um amor de pessoas, são muito atenciosas, amorosas. Então, eu acredito que essa é uma boa dica, com certeza. Eu até separei, amiga. Pode concluir. Não, Perdão, pode eu seguir quero com que a sua você fala. fale, eu quero que você fale, Aline, que é muito importante, também a violência que você sofreu. Até Sim. agora eu falei de mim, né? Mas é importante que Uhum. você, Aline, mostre a violência que você sofreu, os recursos que você utilizou para sair desse período Certo. de sufoco, né? É, Sim. Alessandra, hoje, com a maturidade que eu tenho, né? Diante de um quadro de violência doméstica, eu não posso comparar com a Alessandra, que tinha 16 anos, quando eu me casei e tal. Uhum. A gente tem uma hora que a gente tem que encarar essa situação e dar uma surtada mesmo, sabe? Assim, Sim. de denunciar e, olha, eu não vou mais me calar, não vou falar baixo, não vou Exatamente. esconder, e não tem que ter vergonha disso, não. Você é Sim. vítima, você não é agressora. Você não tem que ter vergonha de contar para as pessoas. Eu ouvi isso da Luísa Brunet, participei de um evento em que ela participou também, e ouvi isso, e é verdade, a avó dela foi vítima de violência doméstica, a mãe foi vítima, e ela foi vítima de violência doméstica. E uma Sim. pessoa que tem uma independência financeira, é lindíssima, né? Já foi um ícone da beleza. Sim. Então, isso não tem nada a ver com condição social, não tem, sabe? Isso tem a Verdade. ver com a condição moral do agressor, né? Como é Exatamente. que qual é o nível, a régua que ele tem, enquanto homem médio, ele respeita pai e mãe, ele respeita as pessoas, ele respeita a sua companheira, sabe? Os meus pais sempre disseram isso. A forma como um homem trata a mãe dele é, 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 pode significar muito da forma como ele vai tratar a esposa dele, né? Exatamente. E cada vez mais eu tenho visto isso, viu, Aline? Sim. E assim, já falando um pouco sobre a minha história, né? Resumindo tudo, porque a história é longa, mas eu encontrei uma pessoa dentro de um ambiente improvável, que era um ambiente religioso. Essa pessoa fazia parte, né, do grupo de ministros de adoração de uma igreja local. E a coisa começou de um jeito muito acelerado. Desde o começo eu percebi alguns sinais de que não se tratava de um relacionamento tranquilo. E quando eu menos percebi, eu já estava totalmente envolvida, eu estava totalmente aprisionada. E eu comecei a passar por tudo que todo mundo passa nesses casos, né? Que é o isolamento da família,
o isolamento social e começa aquela coisa de, eu vou cuidar de você, mas na verdade essa não é a intenção. A intenção realmente é ter você no comando, no controle daquela pessoa. E assim, no meio disso tudo eu me casei, né? Eu tenho um casal de filhos que são medalhas de honra para mim, que foi do meu primeiro casamento, foi uma história de amor que se desgastou e infelizmente, ou felizmente, não sei, né? Porque a gente entende que Deus tem um propósito em todas as histórias. Então, Sim. eu fui para esse segundo relacionamento com 2 filhos. Então, imagina você, Alessandra, a carga que eu carregava, quantas chantagens emocionais eu vivenciava, quantas situações extremas de angústia, porque às vezes eu passava por várias situações de abuso sexual, de torturas psicológicas de horas a fim, onde eu contabilizei 8 horas seguidas. E os meus filhos trancados do lado de fora da casa, né, me pedindo para sair porque queria dormir, eu queria comer. Muitas vezes eu me submeti a algumas situações que eu não queria para permitir aos meus filhos que eles tivessem uma noite tranquila de sono. Então, é uma situação bem difícil. E a parte que eu quero assim ressaltar em meio a tudo isso é que é a minha indignação com a falta de preparo das pessoas que estão ali à frente, né, das lideranças religiosas. Eu falo em nome de todas as placas. E hoje, em especial, eu quero assim representar junto de você, que eu admiro, que eu respeito e me inspiro, perdão, a minha indignação, sabe? Eu quero representar essas mulheres que estão dentro, só um minutinho, que estão dentro desse esquema de religião onde são totalmente alienadas, né? Elas recebem partes da Bíblia como verdade absoluta e aquilo sem contexto é usado para colocar cabresto nas pessoas. E eu sei que o Jesus que eu conheço, que eu me apaixonei e amo loucamente, ele não apoia agressão, ele não apoia violência, ele não apoia estupro, ele não apoia nenhum tipo de situação onde vai colocar em xeque a saúde emocional, física, moral de uma filha. Então, eu realmente fico muito chateada, porque em vários momentos onde eu ia toda marcada para a igreja, eu usava blusas de manga longa e a pessoa que realmente está nessa situação de relacionamento abusivo, ela dá sinais com os olhos, ela fica, não é, amiga, pedindo socorro, assim, às vezes, tipo, me tira daqui, olha aqui. Então, muitas vezes estouravam situações onde, por exemplo, um homem se levantava para tomar água dentro do templo e passava por mim. Se eu desviasse o olho, acabou. Começava ali o show. A comunidade presenciava e não tomava nenhuma atitude. Já me viram ser arrastada para dentro do carro, ser retirada de dentro do carro, passava com a Bíblia Sagrada debaixo do braço e desprezava aquilo. Então, muitas vezes eu ia para compartilhar dessas dores com muita dificuldade e alguns líderes religiosos ouvia e jogava na minha cara a minha condição de divorciada, porque eu já tinha esse rótulo, né? E dentro Esse era do ambiente pastor? religioso também, Pastor, filha pastores. da puta esse, hein? Ah. Pois é. E conclusão feliz, aquilo me deixava muito triste, porque eu não tinha um respaldo. Os meus pais, eu não podia compartilhar na íntegra o que eu passava, porque eu me preocupava com a saúde da minha mãe, que é uma pessoa que luta, né, com problemas cardíacos, hipertenso. Meu pai não tem estrutura emocional para lidar com isso, até porque é pai. Que pai que suporta, ainda mais com 2 netos. Então eu passei por várias situações de vergonha, sabe? A minha moral foi colocada como um tapete, muitas vezes na porta do próprio templo, e as pessoas não faziam nada por mim.
Tá, só um minutinho que é um recado aqui. Ah, tá. Faltam poucos minutos para a gente concluir esse tempo. Se alguém... Jura? Você quer voltar um pouquinho, amiga? A gente volta de novo e conclui. Mas Alguém passou muito aqui rápido, quer Aline. participar? Pois é, quando a gente se encontra sempre é muita história, muita liga. Então a E gente vai você escreveu um conversando. livro, Aline. E você 10 escreveu um livro. minutos? Amiga, perdão, só um minuto. O meu bem aqui avisando que temos 10 minutos. Se porventura interromper esse tempo, a gente chama a outra de volta, certo? Tá bom, certo. Pode ser? Pode. Sim. Então, depois que eu passei por essa situação bem delicada, eu consegui, no meio do caos, ter uma estratégia que eu falo que é divina, porque eu estudei o comportamento do agressor, os horários, como ele fazia naquele esquema do ciclo vicioso, e eu consegui, não sei como, é como você falou, a gente olha para trás, a gente não sabe como que a gente entrou e nem como que vai sair, né? E quando É. sai, a gente não acredita que saiu, Uhum. é uma coisa bem intensa. Mas eu consegui articular um plano de fuga, amiga. E, enfim, eu consegui organizar, eu morava numa chácara muito bacana, que era uma chácara assim bem, foi planejada para eventos. E eu sei que eu consegui pegar uma causa que era ajudar uma pessoa com uma feijoada voluntária, e eu aproveitei daquilo para reunir toda a minha família, todos os meus amigos, e com o intuito de ajudar esta pessoa, que era um membro da minha família, eu consegui ter todo o respaldo. E naquele dia, estrategicamente, eu marquei a data, o horário, comuniquei todas as pessoas, pessoas que estavam com crianças no local, pessoas idosas, e eu sei que poucos ficaram. Mas o que mais assim me valeu disso tudo é que eu consegui literalmente fugir daquele ambiente para um lugar que depois eu me preocupei, né, em ter esse lugar de volta, que é o lugar chamado lar, casa. Então, assim, foi uma coisa muito louca, muito cheia de detalhes, que não dá para contar tudo aqui agora, mas No dia que o que eu você quero... fugiu, no dia que você Sim, fugiu, Aline, você levou seus filhos com você. então, estrategicamente, eu deixei eles já protegidos, porque por conta do divórcio, né, eu e o pai deles temos o acordo daquelas visitas periódicas de 15 em 15 dias. Então, eu tive o cuidado de olhar a data que eles estariam com o pai, para que eu pudesse marcar esse evento e eles estarem realmente em segurança nesse lugar, que é a casa da avó, do pai. Eu consegui estrategicamente amarrar alguns dos animais, porque a gente tinha bastante cães ali, né? Era um lugar que permitia ter. Então, estrategicamente, eu pensei até nos animais, deixando eles amarradinhos próximos ao portão, porque era uma chácara muito grande. E essas pessoas, eu chegava em um e outro e falava, leva esse, pega. Eu tinha até uma tartaruga lá, sabe? Um jabuti. Até o jabuti eu resgatei. E por fim, eu anunciei ali para algumas pessoas. Naquele momento, eu disse para inclusive um cunhado meu, falei, olha, fulano, é o seguinte, ou vocês ficam aqui até o final, ou no máximo daqui uma semana vocês vão estar no meu velório, porque realmente a coisa vai agravando, agravando. Na semana anterior desse evento eu fui estrangulada, ele me arrastou pela casa, enfim. E eu tive que ter muita cautela, sangue de barata, para mostrar naquela semana que tudo estava muito tranquilo. E tentei, assim, fazer ao máximo que ele não percebesse, né, a minha intenção de sair dali. Eu conseguia juntar algumas coisas básicas, tipo roupa, livros das crianças,
alguma coisa ou outra, porque infelizmente algumas mulheres ainda insistem em permanecer nesses lugares porque tem o carro, porque tem uma casa imobiliária ou porque tem o cartão de crédito e elas escolhem coisas. E eu escolhi a minha vida, eu escolhi aquilo que tinha realmente valor, que era a Aline e os meus filhos. Mas você Então, sabe que eu acho que não é nem escolher? Eu acho que não é escolher, não. Eu acho que é aquilo que a gente estava falando, Aline. sim, Existem mulheres que elas não recebem apoio da própria família, sabe? sim, A própria família acaba convencendo essa vítima de que é de melhor ficar. ela continuar ali, porque ali os filhos têm conforto, ela tem conforto, quer dizer, ela já não Sim. encontra saída. E na hora de ter o amparo, o apoio necessário da família, a própria família vai contra. Então, eu nem não julgo essa mulher, não. Sim. Falo mais, amiga. Nem sempre a gente tem uma amiga que pode contar, nem sempre tem aquela que, se realmente acontecer um peteco, né? Como diz o ditado popular, está ali realmente para te apoiar, para conduzir você naquele momento de tensão. Então, assim, uma dica que eu dou para você que está nos assistindo, que graças a Deus nunca passou por uma situação dessa, mas conhece alguma mulher que está vivenciando isso, seja ela namorada ou casada com alguém, por favor, fique perto. De vez em quando, liga, manda uma mensagem. Às vezes o próprio agressor retém o celular dessa pessoa, ele faz com que a pessoa fique isolada dos amigos, faz com que a gente bloqueie pessoas que a gente ama e a gente faz com medo da violência. E muitas vezes as pessoas não entendem, leva isso para um lado pessoal. Então, assim, a gente muitas vezes está nessa situação, não faz porque quer, a gente quer socorro. E sem falar, né, amiga, que a gente sente muita vergonha daquela situação, daquele constrangimento, assim, no fundo da alma. E a gente Mas é isso que realmente eu estou prefere dizendo. não Eu falar com falei isso, ninguém, Aline. né? Eu falei isso e repito. A gente precisa falar sobre isso. Essa história de eu tenho Sim, vergonha de falar sobre isso, e com o tempo, eu posso dizer, por experiência própria e pelo tempo, né, vivido já, vergonha é o cacete. Tem que falar. Você está sim, apanhando, você tem que falar. Você tem que conversar com as pessoas e pedir ajuda. Aí vem lá uma pessoa criticando, tem lá uma pessoa que vai negar ajuda para você. sim. Quando isso passar, tenha em mente que essa pessoa não merece a sua amizade. Porque na hora que É você mais verdade. precisou, essa pessoa não te socorreu. Essa história de em briga de marido e mulher não se mete a colher, isso é conversa fiada. Isso é conversa Sim, fiada, porque é a mulher que está ali apanhando, é a mulher que está sofrendo humilhação, sabe? Na frente dos filhos, inclusive. Sabe, os filhos, sim, as crianças, elas são reflexos daquilo que elas veem em casa. Então, não se iludam. As pessoas problemáticas que estão hoje aqui no mundo, pode ter certeza que muitas delas viram coisas horrorosas em casa. E uma delas vem reflexo da violência doméstica, sabe? Do com alcoolismo, enfim, de tantas certeza. coisas que a gente tem visto por aí. Então não tem que se calar nada. Não tem que se calar, não tem Tem, que ter vergonha disso, não. e tem que dar sinais, né, Porque amiga? eu tô sofrendo violência doméstica. Eu acabei de dizer que a gente não pode se vitimizar. Você é mais uma, no meio de tantas, de milhares de mulheres que E apanham não vai todos ser os a dias. última, né? Não E vai não ser a vai ser a última. E se ela última. se calar, pode ser que ela morra em virtude disso. Sim. Amiga, desculpa te interromper, nós temos 1 minuto. Vamos sair, você topa em voltar? Na sequência a gente Top, fecha, porque eu top. acredito que é válido, sabe? Será que A esse gente público vai aguentar a precisa. gente aqui? Alguém aqui quer que a gente volte? Será que esse público aguenta a gente? Me chama de volta, Sim. Então tá tá. bom? Beijo. Em 1 minuto Beijo. eu te retorno. Tchau, tchau. Meu assistente aqui vai me ajudar. Tudo bem? Vai chamar ela de volta. Tá. Ah, sim. Oi. Travou aqui o nosso.
No 19, 18, 17. salva.